Primeiro ano, um olá oficial para vocês. Que bom tê-los aqui novamente. Vamos agora para uma nova sessão, mas meu incentivo para que vocês continuem dando uma olhada no livro didático, para justamente ampliar os conhecimentos. Faça os exercícios ali no livro, não fique dependendo só de mim para fornecedor dos exercícios. Você tem um material excelente nas suas mãos, e se não tiver na mão, na internet temos muitas coisas. Bom, vimos essa semelhança de triângulos na última aula, e agora nós vamos retirar algumas relações que são importantíssimas, que pode lhe ajudar na resolução de muitos outros umas situações, problemas, né? Situações na vida real. Muito bem, bora lá. Então vamos analisar primeiro esse triângulo retângulo, né? Esse aqui é uma recapitulação. O que viria a ser o triângulo retângulo? Bom, ele tem essa cara aqui, e se você lembra, ele tem três lados. O triângulo retângulo ele tem um ângulo de 90 graus, que ele está ali em cima, no vértice A, ângulo de 90 graus, por isso que ele é retângulo. E dois ângulos, que no caso é o 1 e o 2 na figura, que eles são agudos, ou seja, são menores que 90 graus, para poder somar 180, que é a soma total dos ângulos internos. Temos um lado maior, que aqui nós vamos chamar de A, tá? Esse lado do segmento BC, esse é o A, que nós chamamos de hipotenusa, tá? Eu espero que você lembre desses nomes, hipotenusa. E os outros dois lados são os catetos. Deixa eu escrever aqui. O que eu escrevi com S? Catetos. Muito bem. Então, a hipotenusa é o lado maior, o lado oposto ao ângulo reto, o ângulo de 90 graus. E os lados menores são os catetos. Eu posso trabalhar, vou apagar aqui, tá? Esses dados... partindo o triângulo, né, em outros menores. Muito bem. Então, imagina que agora eu vou chamar esse lado da esquerda como C, que ele está oposto ao ângulo C minúsculo. Esse outro cateto eu vou chamar de B, que ele está oposto ao vértice B maiúsculo. Tudo bem, aqui embaixo, se eu somar os dois segmentos, vai dar o comprimento A. Não esqueçam disso, a nossa hipotenusa. Mas, como eu parti no meio, eu vou chamar isso aqui de N e esse outro segmento de M. Falta um segmento, que no caso é a própria altura do triângulo. Ó, a altura aqui e a altura aqui. Percebam que tem os vértices, os ângulos coloridos, tanto um rosinha e um amarelo, justamente para poder você visualizar a semelhança dos dois triângulos. Então bora ver se a gente consegue arrancar algumas relações. Não esqueça que eles dois formam também o triângulo original, tá bom? Se você pegar aqui no triângulo menor o ângulo amarelinho, o que está oposto a ele? O lado N. Muito bem. E no triângulo original, né, ele inteiro, o que estaria oposto ao ângulo amarelinho? É o lado C, tá? Visualize o triângulo original, C. Muito bem. Tô analisando o triângulozinho menor, o ABD, com o triângulo original, ABC. Tranquilo. Tá bom. Bora agora pro triângulo menor. Oposto ao ângulo de 90 graus, nós temos o C. E no triângulo original, o grandão, o oposto ao ângulo de 90 graus, que no caso estaria no vértice A, é a hipotenusa. Tá? Lá embaixo, M mais N tem que dar a hipotenusa. Muito bem. Eu, multiplicando cruzado aqui, eu vou descobrir que C quadrado igual a A vezes N. Então, se você for perceber, o lado C é esse aqui. E N é a projeção dele. Então, se eu multiplicar a hipotenusa com a projeção do lado C, eu tenho ele ao quadrado. Tá? Essa aqui é uma relação importantíssima. Vou apagar aqui e vou transportar essa nossa relação
para cá. E vamos continuar. Se eu agora analisar o triângulo da direita com o geral, bora ver o que a gente consegue aqui. Oposto ao ângulo rosa, eu tenho o M, não é? No triângulo original, oposto ao ângulo rosa, que está aqui na esquerda, é o lado B. Muito bem. Comecei com um triângulo maior, né? Depois de partido. Tá certo. Então, oposto ao ângulo de 90 graus, eu tenho o B. E no triângulo original, ele junto, né? Oposto ao ângulo de 90 graus, eu tenho a hipotenusa. Multiplicando cruzado, eu vou ter B quadrado igual a A vezes M. Também porque esse segmento M, ele é a projeção do B. Então, você consegue fazer a relação aqui desse jeito. Então, eu tenho que B quadrado vai ser a hipotenusa vezes a projeção do lado B. Fechamos algumas relações interessantes. Bora então comparar agora esses dois triângulos que estão partidos aí. Oposto ao ângulo rosa, no triângulo menor, eu tenho o H. Oposto ao ângulo rosa no triângulo maior, eu tenho M. Muito bem. Oposto ao ângulo laranja no triângulo menor, eu tenho N. E oposto ao triângulo laranja no triângulo maior, eu tenho H. Então, fazendo essa multiplicação cruzada, eu vou descobrir que a altura ao quadrado vai ser o produto das projeções. Deixa eu guardar também, que isso aqui é mais uma relação. Mas você está percebendo que todas elas eu estou retirando das semelhanças de triângulos, tá? Se você não quiser memorizar essas fórmulas, você pode simplesmente reconhecer as semelhanças e ir aplicando. Qualquer um dos caminhos vai ser válido. Muito bem. O que mais que a gente pode fazer aqui? Se nós pegarmos essas duas primeiras equações que nós vimos aqui, olha, B quadrado igual a A vezes M e C quadrado igual a A vezes N. Tenho duas equações. Eu vou multiplicar as duas. Então vai ficar B quadrado vezes C quadrado, A vezes M vezes A vezes N. Tá ok? Daqui eu vou tirar o quê? B quadrado vezes C quadrado vai ficar A quadrado M vezes N. Só que M vezes N eu tenho bem aqui nessa última equação. É H quadrado. Então deixa eu colocar para cá para cima. Então vai ficar A quadrado vezes H quadrado igual a B quadrado vezes C quadrado. Tá todo mundo ao quadrado, então eu posso simplificar. Então fica aqui A vezes H, ou seja, a hipotenusa vezes a altura relativa a ele, vai ser o produto dos catetos. E esse aqui vai ser mais uma relação para nós, que eu preciso guardar bem ali. Se você quiser rever todas essas definições, todas elas estão no seu livro didático, ou pode rever aqui, né, no vídeo. É bom que fica disponível. Por que eu apaguei? Ainda preciso disso aqui. Muito bem. Agora, em vez de multiplicar, eu vou somar. Somando essas duas equações, vai ficar B quadrado mais C quadrado igual a AM mais AN. Muito bem. Agora eu vou isolar, já que eu tenho A quadrado nos dois termos da direita, então eu vou isolar. Então ficou M mais N. Só que M mais N, se você for reparar no triângulo, é a hipotenusa. M mais N é a hipotenusa. Então, isso aqui me gerou o quê? De um lado, A vezes A, porque M mais N é A também, B quadrado mais C quadrado. A vezes A é A ao quadrado. Olha só, rapaz. Então, o quadrado da hipotenusa igual a soma dos quadrados dos catetos. Você lembra disso de algum lugar? O nome disso é Teorema de Pitágoras. É uma das relações métricas do triângulo
retângulo. Então deixa eu deixar ela aqui junto com as outras. São 5 relações interessantes que nós temos. Bora ver como é que nós aplicamos isso. Sejam 2 centímetros e 3 centímetros as medidas das projeções dos catetos, está vendo na figura, de um triângulo retângulo sobre a hipotenusa. Vamos calcular as medidas dos catetos. Ele quer saber B e C. Muito bem. Bom, eu tenho as medidas. Quanto é que dá a hipotenusa? Eu vou somar, dá 5. Para descobrir B, eu já vi nas relações lá que B ao quadrado vai ser a hipotenusa vezes a projeção que está logo abaixo do lado B. Que no caso aqui, eu vou chamar de M, eu acho que é o M. Tanto faz, eu só preciso identificar a projeção. Então B quadrado, a hipotenusa a gente já viu que a soma das duas é 5 e a projeção 3. Muito bem, isso aqui deu 15. Isso é B quadrado, então eu tenho que tirar a raiz disso. Então, raiz de 15. E aqui eu não tenho muita coisa para fazer, né? Raiz de 15 não tem uma raiz exata. Isso aqui já seria o meu resultado. Muito bem. E para descobrir o C, Tiago, eu também tenho uma relação métrica. C ao quadrado vai ser a hipotenusa vezes a projeção dele, que no caso aqui vai ser N. A hipotenusa dá 5, que é a soma das duas, vezes a projeção, que é 2. Aqui vai dar 10, né? Então, tirando a raiz disso, então o lado C vai ser a raiz de 10. Tá? E você pode descobrir tantas outras coisas, tipo, dá para calcular qual é essa altura. A questão não pediu, mas eu posso. Como é que é a altura? A altura ao quadrado é o produto das projeções. Então ia ficar 2 vezes 3 dá 6 e tirava a raiz. Viu? Tenho tantas coisas que eu posso aplicar aí. E todas essas relações são interessantes. Para finalizarmos nossa aula, vamos ver algumas aplicações do Teorema de Pitágoras. O primeiro deles seria a diagonal do quadrado. Então, deixa eu passar para cá. Dá para ver um quadrado. O quadrado tem todos os lados iguais, L, 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 L. E eu tenho o que nós chamamos de diagonal, que é a linha que junta dois vértices opostos. Muito bem. Sem querer, essa diagonal formou um triângulo retângulo ali no quadrado, que tem lados L, L e a minha hipotenusa D. Eu sei que o quadrado da hipotenusa, ou seja, D quadrado, essa diagonal, é a soma dos quadrados dos catetos, que são L e L, ali no meu triângulo azul. Muito bem. Então, L quadrado mais L quadrado dá 2L quadrado. Agora pode passar para cá, Thiago. Obrigado. Vou tirar a raiz disso. Então, raiz de 2L quadrado. Nesse processo, o 2 não sai da raiz, mas o L quadrado sai. Sai como L. Raiz de L quadrado é L. Então, se você encontrar um quadrado com um lado L, a diagonal dele vai medir L raiz de 2. Isso aqui é uma das aplicações importantíssimas do Teorema de Pitágoras. E segunda aplicação é a altura do triângulo equilátero. O que é um triângulo equilátero? É um triângulo que tem todos os lados iguais. Então aqui é L, L e embaixo é L. Puxei uma altura que dividiu o lado L em L sobre 2. Tá? Dividi duas metades. Vou pegar só o triângulo retângulo que foi gerado no lado direito. Que eu tenho uma hipotenusa L, uma altura H e uma base L sobre 2. Então, hipotenusa ao quadrado, L quadrado. Vai ser a soma dos quadrados dos catetos. Um dos catetos é H e outro cateto é L sobre 2. Ao quadrado, hein? Pode passar para cá, Thiago. Então, bora descobrir quanto é essa altura. L quadrado igual a H quadrado mais L quadrado sobre 4. Eu quero a altura, então vou mandar esse L quadrado sobre 4 lá para o outro lado, subtraindo. L quadrado menos L quadrado sobre 4, eu teria que tirar o MMC, tá? O MMC é 4. Mas pensa comigo que na frente do L tem 1, e na frente do L quadrado tem 1, e na frente do outro L quadrado tem 1 quarto. 1 inteiro menos 1 quarto dá 3 quartos. Então isso aqui dá 3 quartos de L quadrado. Eu vou tirar a raiz disso, porque aquele H está ao quadrado. 3
L² sobre 4. Que vai me finalizar, se eu tenho um triângulo equilátero de lado L, a minha altura, a altura desse triângulo, o 3 não sai da raiz, o L sai. O 4 também sai da raiz, sai 2. Essa aqui é uma outra aplicação também muito recorrente. A altura de um triângulo equilátero é L raiz de 3 sobre 4. Certo? E assim nós encerramos a questão dos triângulos, das semelhanças de triângulos e tudo mais, teorema de Pitágoras. Se divirta lá com os exercícios na plataforma, tá? Qualquer coisa, estou à disposição no WhatsApp. Abraços!